Lisboa vai receber os segundos Jogos da Lusofonia entre 11 e 19 de julho. Atletas de 12 países e 4 continentes irão competir em diversas modalidades, como futebol, atletismo, voleibol, basquetebol ou taekwondo. Organizados pela CPLP e comitês olímpicos, estes Jogos tiveram a primeira edição em 2006 em Macau. Desde essa data, foram vários os países fora da esfera da CPLP que manifestaram interesse em aderir e participar, entre eles a Guiné Equatorial e o Sri Lanka. Em 2006 foi assim. Os primeiros Jogos da Lusofonia juntaram em Macau os 9 países membros da Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa e 3 membros associados, Índia, Macau e Sri Lanka. Durante 10 dias, 1000 atletas competiram em várias modalidades, como futebol, voleibol de praia, futsal, atletismo, basquetebol, handebol e outras. Macau engalanou-se para dar o pontapé de saída aos Jogos da Lusofonia, que têm como principal função unir países que já de si têm muito em comum. Os Jogos da Lusofonia são um evento da Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa e, portanto, são uma iniciativa do Movimento Olímpico de Expressão Portuguesa. Durante 9 dias vamos ter aqui delegações olímpicas de 12 países e regiões que vão competir em 9 modalidades na área metropolitana de Lisboa. Portanto, serão missões olímpicas que estarão presentes em nome da lusofonia para competir ao mais alto nível desportivo. Qualquer semelhança com os Jogos Olímpicos não é coincidência, já que ao serem organizados pelos Comitês Olímpicos, a competição rege-se pelas regras do COI. As equipas participantes comprometem-se a selecionar os melhores atletas do país. Em 2006, campeões olímpicos como Nelson Évora, Fernanda Ribeiro ou a Seleção Olímpica Brasileira de Futebol foram alguns dos que abrilhantaram a competição. Todos os comitês olímpicos assumiram connosco é que vêm os melhores atletas à data dos Jogos da Lusofonia. No futebol, tal como acontece nos Jogos Olímpicos, há uma limitação de idade, portanto serão seleções sub-23 com a possibilidade de atletas mais velhos se poderem inscrever. Em Lisboa, onde vão decorrer os segundos Jogos, são esperados mais de 1500 atletas. Cidade com excelentes infraestruturas quer fazer desta competição um polo de convívio. E como a capital portuguesa é habitada por milhares de imigrantes de origem lusófona, o Comitê quer que estes Jogos sejam também uma festa para todos os falantes de português. Nós estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas com várias entidades, uma delas é o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, que aliás faz parte do nosso Conselho Consultivo, através do qual contactaremos as várias associações representativas das comunidades, pedindo-lhes e envolvendo-as em iniciativas que possam mobilizar as comunidades imigrantes em Portugal para assistirem aos Jogos. A 6 meses da inauguração dos Jogos, o Comitê Organizador não tem mãos a medir. Para a festa de abertura está confirmada a presença de alguns chefes de Estado e Governo dos países participantes. Em tempos de crise, o Comitê promete uma festa digna. Vai ser uma cerimónia que honrará Portugal, que dará também o tom daquilo que serão os Jogos, mesmo em ano de crise, mas precisamente tendo em conta e tendo a sobriedade necessária para assegurar esse respeito pelas diferenças que existem estruturais no desenvolvimento dos vários países. Não faria sentido fazer uma cerimónia luxuosa quando muitos dos países têm problemas sérios de desenvolvimento de algumas das suas modalidades, das modalidades nos seus países. Entre 11 e 17 de julho, Lisboa vai acolher centenas de atletas. Com o lema "A União é mais forte que a Vitória", os segundos Jogos da Lusofonia prometem competitividade, esforço e principalmente o reforço da amizade entre os povos que tenham no português o ponto de união. João Ribeiro é o presidente da Comissão Executiva destes segundos Jogos. Em entrevista a Olhar África, falou deste desafio com o lema "A União é mais forte que a Vitória". Jogos da Lusofonia. Estes Jogos são uma espécie de Jogos Olímpicos. Que modalidades é que vão estar em competição e onde é que vão decorrer? Os Jogos disputam-se em 9 modalidades. O futebol, desporto rei, da lusofonia,
em seleções de sub-23, o voleibol, que se disputará no concelho de Almada, o voleibol de praia, que terá lugar na praia de Santa Mar de Oeiras, o atletismo no Estádio Universitário de Lisboa, o pavilhão Atlântico será o centro dos jogos, receberá o futsal na sua sala principal, o judo, o taekwondo e o ténis de mesa na sala Tejo. O basquetebol terá lugar nos pavilhões do Sport Lisboa e Benfica. Podemos dizer que isto são uns jogos na linha dos jogos da Commonwealth ou os jogos da francofonia? Podemos, enfim, com as devidas distâncias e proporção, mas de facto só existem, para além destes jogos, os jogos da Commonwealth, que têm uma dinâmica também política. Estes jogos têm sobretudo uma dinâmica olímpica e cultural, e também os jogos da francofonia, que não são do movimento olímpico, mas também agregam os países e regiões onde se fala a língua francesa, e às vezes também alguns países onde não se fala francês, alguns países como, por exemplo, São Tomé e Príncipe participa nos jogos da francofonia, mas estes são, a par dos jogos da Commonwealth, os únicos de natureza olímpica, por assim dizer. Quantos atletas é que vão estar envolvidos? Nós estimamos cerca de 1.500 atletas e oficiais, entre as delegações que comportam a parte técnica, treinadores, médicos, os assistentes das equipas técnicas e atletas. Atletas propriamente ditos, estimamos cerca de 1.000 atletas. Existe alguma qualificação especial para estes jogos, como nos Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos há mínimos, porque obviamente não poderiam ir todos os atletas, todos os países, todos os atletas, portanto há de facto sistemas de qualificação nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos da Lusofonia, dada a dimensão dos Jogos, são poucos países, e como o principal objetivo também, do ponto de vista competitivo, é dar experiência competitiva a muitos destes países, que, como sabe, a maior parte deles nunca vai a Jogos Olímpicos a não ser por convite em algumas modalidades, não há limitação nem há mínimos para participar nos Jogos. Portanto, nos torneios desportivos coletivos, como no futebol, no futsal, a mera inscrição das equipas é suficiente, assim como nas outras modalidades, em que há apenas um limite de inscrições, mas todos os países podem participar com os seus atletas. Bom, jogos como este têm custos. Já fizeram contas, obviamente. Quanto é que vão custar estes segundos Jogos da Lusofonia? Os Jogos da Lusofonia, pela sua dimensão, não carecem de grande investimento em infraestruturas desportivas. O que vai ter que acontecer é uma melhoria na pista de atletismo do Estádio Universitário de Lisboa para cumprir os padrões internacionais impostos pela Federação Internacional de Atletismo. Aliás, todas as modalidades estão sujeitas à direção técnica e ao acompanhamento das federações internacionais. Portanto, o único investimento propriamente dito que vai ser feito em infraestruturas é na melhoria da pista 1 e da pista número 2 do Estádio Universitário de Lisboa. A Associação dos Comitês Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, portanto, não é a Comissão Organizadora, nem as instituições em Portugal ligadas ao evento que o determinam, é a Associação Internacional, que é a dona dos Jogos, determinou um pagamento de $50 por atleta e oficial por dia. Portanto, essa é a única comparticipação financeira dos Comitês Olímpicos. O valor global destes pagamentos não andará por volta de 10% do custo total dos Jogos. O custo total dos Jogos nesta fase ainda é difícil dizer-lhe. Tem havido um trabalho de readaptação contínua entre aquilo que são os fundos disponibilizados pelo Estado português e os patrocínios que estamos a conseguir gerar e, portanto, estamos a adaptar a dimensão do evento à medida que nos aproximamos àquilo que são as nossas capacidades de financiamento. Nos Jogos de Macau, Portugal e Brasil dominaram com o maior número de medalhas. Que competitividade teremos este ano? Será que vamos ter uma surpresa? Será que Angola, será que Moçambique vão conseguir competir com Portugal e com o Brasil? Não quero antecipar a verdade desportiva, mas é evidente que na maior parte destas modalidades, com algumas diferenças, às vezes entre as provas femininas e as provas masculinas, Portugal e Brasil têm tendência para dominar. Angola, em várias modalidades, tem-se assumido como muito forte. E Angola, ainda esta semana, o Presidente do Comitê Olímpico Angolano prometeu que vinha para ganhar os Jogos e que, nomeadamente no torneio de basquetebol, vinha para ganhar o torneio de basquetebol e, portanto, estou convencido que haverá algum equilíbrio. Tudo isto precisa de tempo, isto é apenas a segunda edição. Devo-lhe dizer, a título de referência, que os Jogos da Commonwealth têm mais de 30 anos. Aliás, têm mais de 40 anos, os Jogos da Francofonia 30 anos. Portanto, estou convencido que com o tempo haverá maior equilíbrio.